Olá, pessoal! É uma grande satisfação estar com vocês nesse espaço, participando do primeiro encontro online do Bacharelado em Agroindústria. Agradeço à comissão organizadora pelo convite e também pela oportunidade de falar desse tema tão atual, que é a utilização das PANC como fonte sustentável de alimentação. Então, eu quero iniciar essa fala perguntando a vocês como anda a nossa alimentação. Como anda a sua alimentação? Eu imagino, né, que depois de um dia corrido, na universidade, no trabalho, chegar em casa, né, e buscar um arroz que está dentro de um saquinho, ou uma lasanha congelada, hambúrgueres congelados, né, é a forma mais fácil de se alimentar. Essa pressa, essa comodidade de pedir comida pelo fast food, ela vem tomando conta das nossas escolhas. E isso inclui a nossa escolha alimentar. Mas vejam, atualmente, 55,7% da população brasileira, mais da metade da população brasileira adulta, está com excesso de peso. E 19,8% está obesa, segundo o Ministério da Saúde. Além disso, 50% das quilocalorias que consumimos vem de apenas 4 vegetais, que é o trigo, a soja, o arroz e o milho. Se vocês fizerem uma busca pela memória, vocês vão ver que esses vegetais fazem parte das suas principais alimentações. Se vocês buscarem o café da manhã, vai ter trigo no pãozinho, né? Na hora do almoço você vai ter o arroz, né? Na hora do jantar você também vai ter uma pizza, você vai ter um hambúrguer. Né? Então você vai encontrar pelo menos um desses 4 vegetais que são utilizados pelo menos 50% de quilocalorias por dia na nossa alimentação. Além do mais, 90% do alimento mundial é representado por apenas 20 espécies. Entretanto, tem estudos que estimam que existam pelo menos 300 mil espécies vegetais e que pelo menos 10% dessas espécies são comestíveis. Uma dieta monótona, que não complementa todos os nutrientes e compostos necessários para o equilíbrio metabólico do organismo humano, o que é muitas vezes compensado com o consumo de suplementos, não é o ideal. Né? E a Coordenação Geral de Política de Alimentação e Nutrição, que é ligada ao Ministério da Saúde, ela preconiza uma alimentação mais variada, né? Que vai evitar a monotonia alimentar, que é isso que está acontecendo conosco. Né? Que essa monotonia alimentar ela vai limitar o acesso de todos os nutrientes necessários a uma alimentação adequada. Porque veja, se a gente tem pelo menos 300 mil espécies de plantas, né? E 10% dessas, pelo menos, são comestíveis e a gente se alimenta de tão poucas plantas, né? No mínimo, né? No máximo, não sei, 20 tipos dessas plantas, então a gente está, de fato, tornando a nossa alimentação monótona, que não é o ideal, né? Mas também a gente sabe que o Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidades, né? E isso influencia muito na alimentação dos seus povos. Vocês sabem que é bem diferente a alimentação de uma região para outra região, né? Às vezes você se depara com situações diferentes, situações alimentares diferentes. Você sai de um estado para outro e você encontra alimentos diferentes, né? Ou numa visita na casa de um parente, ou até mesmo na casa da sua avó quando você era criança, e que hoje você não encontra mais esses vegetais ou essa alimentação, né? Que antes você encontrava com mais facilidade que hoje. E a biodiversidade, que não entra pela boca, não tem valor algum, tem um valor abstrato, ou seja, não tem liquidez, não gera emprego, não gera trabalho, não gera receita, não gera dividendos para o país, não gera dividendos para a pessoa. Né? E o Brasil é um país que detém a maior biodiversidade do mundo, entre 15% a 20%, né, dessa biodiversidade, das espécies do planeta. Mas esse potencial ele permanece ainda subutilizado e desconhecido. E apesar do Brasil ser um dos países mais ricos em biodiversidade, seus sistemas agroalimentares ainda possuem um padrão limitado, industrializado, né, que é o que a gente vem falando. Então, o autocultivo das monoculturas, né, que vai colaborar com essa formação de padrão básico da alimentação, né, e vai contribuir muitas vezes que a gente tenha uma alimentação monótona, como a gente tinha falado lá na frente, né? Que quanto mais biodiverso
é o nosso planeta, mais a gente deveria diversificar a nossa alimentação, né? E baseado nisso, podemos falar aqui das espécies vegetais tradicionais, que são aquelas espécies que já estavam por aqui, pelos quintais, pelas calçadas, nos terreiros, na roça, né? Muitas delas eram utilizadas em pratos regionais por todo o país e ainda são. E algumas são reconhecidas até hoje como parte da tradição, que é passada de geração em geração. Se vocês levarem a memória de vocês, né, vocês vão lembrar de algum momento da história de vocês quando crianças ou quando adolescentes, que vocês utilizavam de um vegetal e que hoje vocês já não encontram com tanta facilidade, ou talvez nem encontrem mais. Em que vocês encontravam na feira e que hoje vocês não encontram mais. Mas eles sempre estiveram lá, né? Eles estavam lá nos quintais das casas, né? Entre o monocultivo, que eram aquelas plantas que são chamadas de daninhas, de espontâneas, de insos, muitas delas de mato, né? Mas que são tradicionais. E por que a gente chama de tradicional? Porque é a tradição daquele ambiente, a tradição daquele lugar. Não significa dizer que é porque é tradicional em uma cidade, não pode ser utilizado em outra, né? Mas geralmente se encontrava essas plantas tradicionais mais em alguns espaços que em outros espaços, em alguns estados que em outros estados. Mas elas sempre tiveram ali. Então essas plantas espontâneas, essas plantas tradicionais sempre tiveram ao nosso redor. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, para a gente puxar da memória, né? Aquilo que a gente vê na TV e aquilo que a gente já conheceu, né? Em visitas, em histórias. Por exemplo, no Maranhão existe um arroz que ele é muito consumido, que se chama um arroz de cuchá. E ele é feito com as folhas da vinagreira, que é o hibisco. Lá é tradicional esse prato, por isso que a gente chama também de ervas tradicionais, porque é uma erva tradicional de lá. Não significa dizer que aqui a gente não tenha, né? Mas lá esse prato, feito com essa erva, é um prato tradicional. Assim como o jambu, né? Que também é um prato tradicional, no tacacá, lá no Amazonas. Acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Até na TV, em novelas. E o arroz com pequi, também na região centro-oeste, ele é muito utilizado, né? Então as pessoas comem muito lá. Não quer dizer que não vai ter em outros lugares, que por exemplo, no Ceará, a gente também utiliza o pequi, né? Às vezes na galinhada tem pequi, no próprio arroz também tem pequi. Não significa dizer que a gente não pode comer pequi em outros espaços, né? Mas é tradicional lá no centro-oeste, você chegar na casa de um amigo, de um parente e comer o arroz com pequi, né? Até uma desfeita não fazer isso, não comer. A gente tem também o ora pro nobis, que ele é muito utilizado em Minas Gerais, no Sudeste, desculpa. No Sudeste, em Minas Gerais, em São Paulo, né? Lá eles fazem muita galinhada, eles fazem muita carne com ora pro nobis. Também seria uma desfeita se a gente fosse lá, né, e não se alimentasse desse prato. Assim como muitos de nós já ouviu falar também, né, da erva mate, que é tradicional no chimarrão, lá no sul. Então, todas essas plantas, né, que citei agora, elas são tradicionais em seus ambientes, né? São tradicionais em seus estados e regiões. Eu trouxe só como exemplo para a gente ver que elas estão sempre lá, elas tiveram esse tempo todo ao nosso redor, né? E que hoje elas já estão, algumas delas são subutilizadas, né, em outros espaços, ou até entrar em desuso pela facilidade de se encontrar outras plantas no mercado, já fechadas em saquinhos, já pronta para utilização. Então, muitas dessas ervas, dessas plantas tradicionais, elas já não são tão utilizadas, estão em desuso, pela facilidade que a gente tem de encontrar em supermercados, né, outras plantas que substituíram. Mas o que são essas punks? Como foi que ela começou a ser estudada? No Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças, lá na Embrapa, elas inicialmente eram conhecidas como hortaliças tradicionais, por tudo isso que a gente falou antes, né? Pela tradição do local, por ser encontrada naquele mesmo local, né? E depois elas começaram a ser denominadas como hortaliças não convencionais, e até hoje são chamadas assim, né, lá na Embrapa. E aí por que foi que começou -se a utilizar? Né? Existe um pesquisador, tem um pesquisador lá na Embrapa que chama Nuno Madeira, e que ele começou a estudar essas hortaliças porque ele começou a perceber que se encontrava muito essas hortaliças, mas elas não estavam organizadas enquanto cadeia produtiva, né? Elas não eram convencionais, elas não chamavam, não tinham interesse comercial, né, das empresas por elas. Então ele começou a estudar porque via que essas hortaliças, pela tradição, eram extremamente importantes, né? Então eles começaram a estudar
as hortaliças tradicionais, que depois começaram a ser chamadas de hortaliças não convencionais, né, por não ser tão convencional no comércio. E depois disso, Valdeli Ferreira Knupp, na sua tese de doutorado, né, que chamava Punk da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ele, em 2008, ele trouxe essa nomenclatura na tese dele de punk, né, que significava planta alimentícia não convencional. E ele trouxe essa nomenclatura porque contemplava todas as outras nomenclaturas, né, como as plantas alimentícias alternativas, plantas alimentícias espontâneas, plantas alimentícias regionais, hortaliças não convencionais, hortaliças tradicionais, né. Então, depois disso, com as plantas alimentícias não convencionais, vocês poderiam encontrar, além das hortaliças, né, porque as hortaliças, nesse caso, eram as folhas, né, os tubérculos ou as raízes. E vocês poderiam encontrar, além de tudo isso, além de hortaliças, poderiam encontrar flores, poderiam encontrar brotos, frutos, folhas, sementes, raízes tuberosas, tubérculos, bulbos, talos. Então, por isso desse nome, plantas alimentícias não convencionais. Em 2014, né, o próprio Knupp, depois da tese dele, ele catalogou um livro, né, catalogou 351 espécies de punk num livro. E esse livro ele chama Plantas Alimentícias Não Convencionais, Punk, no Brasil. Né? Então, nesse livro você encontra muitas dessas plantas que ele catalogou na tese dele, ele transformou em livro com outros colaboradores, né? Não só Valdeli, mas nesse livro que citei agora, tem também como autor o professor, o pesquisador Harry Lorenzi, e eles dois, né, e mais outros colaboradores, catalogaram 351 espécies e tem várias receitas também nesse livro, é bem legal. Então, o que são essas punks? São plantas com potencial alimentício que foram substituídas ou caíram em desuso pela população, por essa facilidade que a gente tem de encontrar outras plantas, né, que substituíram elas no mercado. Ou são plantas que possuem uma ou mais partes, ou derivado dessas partes, que podem ser utilizadas diretamente na alimentação humana, ou também são partes negligenciadas de vegetais consumidos convencionalmente, né, que são as partes alimentícias não convencionais, como, por exemplo, a cenoura, né, que é convencionalmente utilizada como uma planta, como uma hortaliça, mas as ramas da cenoura elas não são. Então, ela é uma parte negligenciada desses vegetais, né? Então, vai ser uma parte alimentícia não convencional, a rama da cenoura, assim como a casca da banana, né? Que a banana é consumida convencionalmente, mas a casca da banana não é. Então, são partes alimentícias não convencionais também. Então, dentre esses matos comestíveis, diversos estudos etnobotânicos apontam que essas plantas são consumidas há séculos e estudos laboratoriais reforçam que de fato são comestíveis e muitas vezes mais nutritivas que as hortaliças consideradas convencionais. Por quê? A sua produção é praticamente gratuita, envolvendo apenas o trabalho de sua coleta, por ela ser uma planta espontânea, né, de fácil semeadura. Ela pode aumentar a renda do agricultor, pelo mesmo motivo, né, por ser espontânea e de fácil semeadura. Possui um valor nutricional diferenciado, em especial devido aos compostos nutracêuticos encontrados, que são aqueles compostos que são estudados, que possuem fitoquímicos, né, e que são bem estudados pela farmácia e nas plantas medicinais, né, e são destinados à nutrição, né, que são os componentes fitoquímicos presentes tanto nas frutas como nos legumes. São tolerantes às intempéries climáticas, são rústicas, são adaptáveis. Sua manutenção na horta está alinhada com as práticas agroecológicas, reduzindo a necessidade de capinas, aumentando a diversidade total em cultivo, favorecendo a vida do solo, evitando áreas de solo expostas ao sol, reciclando nutrientes e ainda atraindo insetos benéficos àquela horta. Insere novos sabores à dieta, porque cada um possui um sabor único. E aumenta imediatamente a segurança alimentar e nutricional dos sistemas agroalimentares por disponibilizar automaticamente uma quantidade maior de alimentos, né? Então, esses valores nutricionais, eles podem ser auxiliar ou complementar, né, a alimentação.
E que punks são essas que a gente está falando? A Aurea nobis é uma planta bem conhecida, né? A gente já falou sobre ela um pouquinho atrás. E ela tem ótimas características nutricionais, né? Por exemplo, ela é uma planta muito rica em proteína, possui aminoácidos como lisina e triptofano, fibras, né? Vitaminas A, B e C, minerais como cálcio, ferro e fósforo. O Major Gomes também é uma planta bem encontrada nas calçadas. Em alguns lugares, aqui em Sergipe, a gente encontra ela com esse nome, Major Gomes ou Manjor Gomes, mas aí na Paraíba, né, ela é conhecida também como bredo, né, e ela também é uma ervinha gorda, né, por isso que chama também ela de Maria Gorda, mas ela é rica em minerais, ferro, fósforo, vitamina C, fibras, compostos bioativos. Ela é uma planta bem rica e bonita, né? Tem um sabor muito bom mesmo. Aqui mesmo em Sergipe, ela é bastante utilizada, né? Já tem vários pratos aqui em Sergipe que utilizam o Major Gomes, né? E conta aqui, a história de Sergipe conta, né? Que essa plantinha com esse nome Major Gomes, ela se deu pelo fato daqui, quando tinha, nos anos de 1896, 97, na campanha de Canudos, no tempo de Antônio Conselheiro, né? Que aí era um volante, não no tempo de Antônio Conselheiro, tinha um volante aqui que comandava a tropa chamada Major Gomes, né? E aí o pessoal se perdeu na caatinga e começou a sentir fome, né? E como não tinha nada para comer, todo mundo ficava impressionando, né, o Major Gomes, e aí ele encontrou essa plantinha e fez uma caldeirada de Major Gomes. Então, como as pessoas não sabiam qual era o nome da planta, então colocou o nome de planta do Major Gomes. Aqui em Sergipe, né, denomina-se dizem que ele tem esse nome por esse motivo. Né? Mas certamente em outros lugares também vão ter outras histórias. Mas aqui em Sergipe, o Major Gomes, ela é muito utilizada mesmo. A beldroega também, né? Ela tem características nutricionais bem interessantes, né? Ela possui uma quantidade, né? Destaca o teor de ômega 3 e de ômega 6 superior a algumas hortaliças convencionais cultivadas. Né? Esse estudo é de Oliveira e os seus colaboradores. Então, eles fizeram uma busca, né, de quais eram as propriedades nutricionais dessa planta e eles frisaram bem, né, ômega 3 e ômega 6 em relação às hortaliças que eles estudaram e aqueles que eles encontraram na literatura. Em relação ao ômega 3 e ao ômega 6, ela era superior a todas. Ela possui também vitamina B e vitamina C, né, além de magnésio e zinco, e elevado potencial antioxidante, desculpa. Vejam como são ricas, né, essas plantas de que a gente está falando, que são as punk. Além da beldroega, o caruru também, né, ele tem características nutricionais bem interessantes. Certamente já passaram por eles, né? Ele é da família do amaranthus. Não tem só esse caruru, né? Existem outros de outras cores, o caruru roxo, né? outras plantas, né? Da família do caruru. E que contém cálcio, zinco, magnésio, né? Compostos fenólicos, fósforo. Né? Ele pode ser utilizado as folhas e os talos em saladas. E as sementes, elas são ricas, né, em aminoácidos. E são empregadas em sopas e sob a forma de farinha. Ela está sendo bem estudada agora, porque a farinha não vai possuir glúten, né? Então, é algo que está sendo bem estudado nesses dias atuais. O picão preto, certamente já devem ter se estressado um pouco, né, com o picão preto nas caminhadas, pela roça, nas caminhadas para assistir às aulas por dentro do mato, né? Ele também é chamado de carrapicho, né? Picão do campo, e ele se prende na nossa calça, né? Essa partezinha aqui parece um alfinetezinho. Mas ele também é rico em magnésio, ferro, potássio, as folhas, né? As folhas. Tem vitamina A, vitamina C, vitamina E, e é bem rico em fibras, né? Agora é interessante não comer as folhas cruas, porque possui saponina, né? Que é aquele composto vegetal que é caracterizado pela formação de espuma, né? Que muitas vezes são irritantes para a mucosa intestinal. Mas a erva pode ser usada em cozido, né? Pode ser usada frita, ela tem um sabor bem agradável. Bom, gente, então, como eu não posso falar de todas as punk que a gente vem estudando, né? Que a gente está buscando, eu trouxe para vocês algumas bibliografias que vocês vão utilizar
para encontrar essas punk. Né? Esse é o livro que eu falei para vocês, do pesquisador Valdeli Knupp, que tem 351 plantas catalogadas. Infelizmente, essa obra ela não tem online, ela não tem na internet à disposição, disponível. Mas a tese dele, que foi aquela que eu falei anteriormente, né, que é plantas alimentícias não convencionais no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ela tem muitas dessas plantas que estão catalogadas nesse livro. Então, vocês podem também buscar essa tese, que está sim na internet. Né? Além do mais, tem esse guia prático de punk. Ele é muito legal, esse guia prático. Ele tem uma introdução que fala muito bem das punk, né, que tem perguntas e respostas, muitas dúvidas. Então, vale a pena. Esse sim tem online, tem na internet. O Manual de Produção de Hortaliças Tradicionais, né, esse é da Embrapa, que eu falei para vocês anteriormente, né, do pesquisador Nuno Rodrigo Madeira, que faz a busca, né, que faz esse estudo sobre essas hortaliças tradicionais. E nesse livro ele fala muito sobre a produção, né, como é que a gente deve produzir, qual é o solo, como é a melhor forma, né, de espaçamento, enfim, tudo isso. Além do mais, a EPAMIG, né, que é o órgão da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, ela lançou hortaliças não convencionais, né, que fala sobre algumas hortaliças, e também hortaliças não convencionais, saberes e sabores, que tem várias receitas, né, com essas hortaliças convencionais. Tem o Manual de Hortaliças Convencionais, que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, fala também de várias punk, né, e também a sua produção, né, o sistema de produção. E tem as plantas alimentícias não convencionais, que o nome dela é assim, Plantas Alimentícias Não Convencionais, resgatando a soberania alimentar e nutricional. Ela é voltada à utilização das punk em hortas escolares, frisando bem a soberania alimentar. Né? Além do mais, ela faz o resgate de alimentos culturais e também dessa segurança alimentar, né? Essa segurança nutricional que a gente vem falando até agora. Então, é um livro bem interessante e que todos esses, né, fora o primeiro que falei, eles todos são encontrados na internet. Todos eles vocês podem baixar pela internet. Além do mais, tem o blog Viva Agroecologia, que é ótimo. É um blog muito, muito interessante, que tem vídeos, publicações. Né? Vocês não podem deixar de passar por lá. Ele é ótimo mesmo. Tem as páginas no Instagram, né? Matos de Comer. Tem o Punk do Sertão, que é a nossa página de divulgação do nosso projeto aqui no Campo Sertão. Dê uma passadinha lá, que a gente tem algumas dicas e algumas receitas que a gente vem fazendo. Tem o Mato no Prato, tem também o Punk Planta, né? Punklândia. E tem a Punks do Brasil, eu queria trazer para vocês a Punks do Brasil, porque ela é a primeira empresa do Brasil a beneficiar as punks. Né? Então, elas têm uma página, que é punksbrasil.com.br. Depois vocês dão uma passadinha lá para vocês olharem a quantidade, né, de produtos que eles já têm com as punk. Então, como é que a gente começou o nosso trabalho com as punk aqui? Né? A gente começou com o projeto PIBIC, que chama Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar, plantas alimentícias não convencionais no Alto Sertão Sergipano. E a intenção era realizar um levantamento do conhecimento da população sobre essas plantas e saber quais eram as plantas que eles utilizavam, né? E como é que eles utilizavam essas plantas. Então, a gente fez um levantamento para saber quais eram essas plantas, para a gente começar a estudar aqui. E concomitante a esse projeto de pesquisa, a gente tinha também um projeto de extensão que chamava PUNC, um intercâmbio de saberes e sabores na cultura do Alto Sertão Sergipano. Então, a gente, na comunidade da comunidade da Ningas, que é uma comunidade próxima aqui à universidade, eles nos receberam sempre muito bem, né, com essa temática das PUNC, então a gente resolveu, através dessas mulheres, dessa comunidade, fazer esse intercâmbio, né, e ver quais as PUNC que elas utilizavam lá e as nossas PUNC aqui, para a gente fazer esse intercâmbio, né, e gerar um conteúdo, né, para que a gente pudesse estudar sobre essas PUNC. E aí foi que começou tudo, né? Foi aí que começou a criatividade e a busca por receitas. A intenção era sempre pegar receitas que a gente já utiliza no dia a dia, né? E trazer as punk para elas, para que não ficasse algo que a gente não pudesse divulgar e as pessoas não pudessem fazer. Né? Então, a gente usou da criatividade, né, para que esses pratos saíssem da melhor forma. Então, se preparem para esse resultado, que a gente vai trazer, vocês vão ficar de água na boca. Não vão nem acreditar que isso é feito com mato, com ervas daninhas, com ervas espontâneas, né? Aqueles nomes que a gente utilizava antes. Porque a partir de agora a gente vai chamá-las de punk, né? Plantas alimentícias não convencionais. Preparem-se.
começamos fazendo um arroz com moringa, né? Ficou maravilhoso. E a gente utilizou nesse arroz as folhas da moringa. Quando o arroz já estava ficando, já estava perto de cozinhar, a gente inseriu as folhas de moringa, né? E ficou um prato bonito, né? E saboroso. E o suco de fruto de palma com limão também a gente fez, porque essa palma, esse fruto de palma, ele tem uma cor muito, muito bonita, né? Então a gente também tem que utilizar para fazer um suco, né, que agradasse tanto não só pela cor como pelo sabor. E a gente acrescentou limão também, ficou uma delícia. E aí, esse aqui é o fruto, né, o fruto aberto que dá nessa árvore. É uma palma bem espinhosa, certamente vocês conhecem, na Paraíba tem bastante. Aqui em Sergipe também a gente já está encontrando muito, né? E ficou uma delícia também esse suco. Aí utilizamos também um chique-chique, fizemos um ceviche de chique-chique, geralmente é um prato que se utiliza peixe, né? Mas a gente pegou o chique-chique, tirou todos os espinhos e cortou em formato de estrela. Ficou um prato visivelmente chamativo, né? Pelas estrelas. Colocamos os temperos para isso, né? E aí vejam como ficou lindo. Depois a gente ainda tinha que utilizar o fruto do chique-chique, que também é um fruto da cor impressionante, essa cor púrpura, né? E nós tínhamos um trabalho de TCC, de conclusão de curso, e o trabalho era fazer um iogurte com a calda de chique-chique, de fruto de chique-chique, né? Então a gente deu o nome do iogurte de iogurte grego chique. Vejam como ficou impressionante a cor. Aí o maracujá do mato, né, que é o Passiflora cicinata, a gente utilizou ele de várias formas, mas eu trouxe duas formas para você. A gente fez primeiro a geleia de maracujá do mato, né? E a geleia, a gente tirou um pouco das sementes, porque são muitas sementes que o maracujá do mato tem, então a gente peneirou, né, as sementes para não ficar todas, mas resolvemos deixar algumas sementes porque eu acho que é a graça do prato, né? Fica mais bonito, fica mais interessante. Mas a gente tirou um pouco dessas sementes. Depois disso, a gente também fez um que a gente chamou de tortinha do mato, que na verdade o que a gente fez foi um creme de maracujá do mato, né? E depois a gente colocou nas tortinhas, né, de massa de biscoito. Com a palma, a gente fez suco de palma, né, simples, só bater a palma no liquidificador com água gelada ou com água com gelo, né, fica muito refrescante. Fizemos também um cristal verde, uma palma cristalizada, onde a gente, na água com açúcar, no xarope, a gente colocou a palma para perder mais água, né, e acrescentar o açúcar. Depois passamos pelo açúcar e ele ficou uma sobremesa bem especial mesmo e fácil de levar. Além do mais, a gente também fez um bolo vulcão de palma, foi sensação, né? Porque o chocolate escorreu pelo bolo, né? E todo mundo gostou. Umbu, a gente utilizou a batata de umbu para fazer um picles, né? E ficou interessante porque a batata é muito porosa, né? Então ela vai ficar com o gosto do tempero que você colocar na salmoura. Fizemos também um suco da folha do umbu, né, que a gente sempre utiliza o umbu, que também é uma punk, né, se você for levar em consideração que lá no sudeste, lá no sul, a gente não encontra o umbu como encontramos aqui. Para a gente não é uma punk, né? Mas para eles será uma punk, né? Mas aí a gente utilizou a folha do umbu, né, para provar que existem outras partes de plantas que também podem ser utilizadas. E aí a gente fez um suco de maracujá com folhas de umbu. Ficou bem refrescante. E para o Majogomas a gente já fez muitas receitas e eu trouxe para vocês agora, para impressionar e vocês começarem a buscar essa plantinha aí. Sobrecoxa de frango com Majogomes. A gente também fez muqueca de Majogomes. Vejam a cara da muqueca de Majogomes. Ficou espetacular. Certeza que vocês vão querer fazer. E o caldo verde para ser o major, né? A gente fez com aquela mesma receita de batata, né? Batata que faz com o caldo verde com batata, só que utiliza couve, a gente utilizou o Majogomes, né? Veja a cara, né? Vai ficar impressionante para vocês tomarem uma sopinha à noite. E aí, no nosso isolamento social, né? Que foi um isolamento muito sério, que começou agora a quarentena, estamos em casa, vamos fazer o quê? Começamos a inventar algumas receitas. Nosso próximo projeto de PIBIC vai ser com sorgo. Então, a gente já começou a trabalhar esse sorgo em casa. Então, eu fiz essa salada alegre com sorgo. Foi esse nome que eu coloquei, porque eu achei que ela ficou bem, né, cheia de coisa, então ela ficou bem alegre. A gente deixou o sorgo de molho, né, tem que deixar porque ele é muito firme, né, a semente dele é bem firme. E cozinhou no dia seguinte, né,
é para deixar de 10 a 12 horas, eu deixei até o dia seguinte, né? Por 30 minutos, depois acrescentou os ingredientes e ela ficou assim, né? Essa salada que chama bem a atenção. E depois a gente pensou, o que, que a gente pode fazer mais? Então, primeiro a gente fez uma farinha, né? Farinha caseira de sorgo, em que a gente limpou os grãos de sorgo, retirou todo o resíduo. Depois a gente lavou esses grãos e colocou em forno moderado, para que ficasse completamente seco, né? E depois moeu esse grão, em moedor de grão, ou em moinho elétrico de café, ou em moinho de carne. Eu moí no liquidificador. Foi difícil, porque ele é bem tenro mesmo, ele é bem duro, mas a gente conseguiu fazer no liquidificador. Mas o ideal era que fizesse no moinho, né? Próprio para grão. Mas de outra forma também, que a gente pode obter essa farinha, é levar os grãos, lavar esses grãos, como a gente fez anteriormente, e deixar de molho durante 3 dias, né? Uma parte de sorgo para 4 partes de água. Agora, o importante é escorrer todos os dias essa água, né? Porque senão ele pode até fermentar, né? Fica soltando umas bolinhas, então é melhor evitar. Então, todos os dias se escorre a água e no terceiro dia você moe esses grãos. Em liquidificador ficou mais fácil dessa vez, né? Então, a gente conseguiu fazer em liquidificador. Depois a gente colocou no sol, né? Nesse dia a gente colocou no sol, mas já fizemos de outra forma também, colocando na assadeira. Então, a gente conseguiu dessas duas formas de obter essa farinha caseira de sorgo. E depois de com essa farinha pronta, a gente fez o quê? Bolo de banana com farinha de sorgo, né? Então, a gente fez um bolo de banana com a receita tradicional, mas em vez da farinha de trigo, a gente colocou a farinha de sorgo e ficou um bolo muito leve, né? Ficou muito bom. Depois disso, a gente começou a colorir as coisas em casa, né? Primeiro fizemos uma tapioca rosa com hibisco, né? A gente fez uma infusão com os cálices desidratados, depois a gente hidratou a goma de tapioca. Quando a goma decantou, a gente tirou, né, essa goma, peneirou, né, esperou ficar seca e fez a tapioca. E ficou linda a tapioca, né? Veja que ela compõe um prato bem animado. Mas não achamos pouco colorir e encontramos o feijão borboleta, que é o chamado de clitória alternata, que é chamado de fada azul, cunhã, ervilha azul. Muito lindo e que tem uma cor espetacular. Fizemos um bolo de tapioca, chamado pedacinho do céu, né? Do jeito que faz o bolo de tapioca normal, só que em vez de a gente colocar só o leite para ferver, a gente colocou o leite para ferver junto com as flores azuis. Até que ficasse com essa cor, né? Azul. E ficou espetacular. Veja a cara. Ficou lindo, né? Além do mais delicioso. Bom, minha gente, eu sei que eu poderia passar aqui 6 horas com vocês, né? Falando sobre receitas, trocando receitas, dizendo que me procurem depois para pegar essas receitas, não tem nenhum problema, vão ser todas para vocês. São inúmeras, né, plantas que a gente pode conversar aqui, mas nosso tempo não é tão grande assim, mas o nosso espaço depois daqui também pode ser maior. Mas o que eu queria mesmo falar com vocês era a importância dessas plantas, né? Qual a importância delas na nossa vida? O que é que elas podem trazer, né, para a gente aumentar a nossa variedade, para a gente sair da monotonia, né? Vejam, segundo a FAO, até o ano de 2050, a população mundial será de 9,1 bilhões de pessoas, né? E espera-se que até a metade desse século, a produção alimentícia tenha que aumentar 70% para dar a resposta previsível para o aumento dessa procura, né? Mas, no entanto, o próprio relatório fala, né, que só isso não é seguro, né? Que é melhor que existam, é necessário que existam outras intervenções para isso, né? Então, por que não introduzir novos hábitos alimentares, com o intuito de preservar essa biodiversidade que a gente tem, né? O uso de plantas alimentícias não convencionais, né, ela vai impactar positivamente nesse sentido, né? Promover a conservação desses recursos genéticos, né? Vai trazer para nós outras fontes de nutrientes, a biodiversidade alimentar, né? E o fato delas serem adaptadas ao nosso ambiente, né? Vai trazer a manutenção e o equilíbrio do nosso ambiente, né? Além disso, a gente necessita de um melhor conhecimento da biodiversidade e dos seus valores nutricionais. As plantas que nascem e propagam-se em qualquer ambiente sem a necessidade de cultivo, né? Que são as PANC. A gente tem que levar em consideração isso também. Elas são plantas que apresentam elevado poder nutricional, bem como gosto agradável, e podem ser empregadas como uma forma de autonomia e de segurança alimentar. Possui baixo custo de implementação, como a gente já falou, né? Manutenção e pouca necessidade de cuidados. Então, baixo custo de manutenção e pouca necessidade de cuidados especiais. E, além de tudo, né, possui um resgate e a valorização da alimentação,
que representa ganhos importantes do ponto de vista cultural, econômico, social, nutricional, né? E vai considerar a tradição do cultivo, que é o que a gente falou bem no início da nossa conversa de hoje. E se falando de soberania alimentar, né? O conceito de soberania alimentar, né, segundo o Fórum Mundial, que aconteceu em Cuba em 2001, fala que a soberania alimentar pode ser conceitualizada ao direito real ao alimento e à procura do alimento, o que significa que todos têm o direito a alimento seguro, nutritivo e saudável. Assim, adaptadas à sua cultura e à possibilidade de sustentar-se. Então, todo mundo, todos os povos têm esse direito universal, né? E esse direito ele deve se sobrepor a qualquer fator econômico, político ou cultural que impeça essa efetivação, né? Porque a gente sabe que comer também é um ato político, né? E nada pode ficar, não pode se sobrepor, né, ao fato de que todos têm o direito à alimentação. Né? Então, uma das maiores, a alimentação é um dos grandes desafios nessa área de segurança alimentar, né? A soberania alimentar. Esse grande desafio. Então, a gente pode trazer as PANCs, sim, né? Para esse contexto, para nos ajudar dessa forma. Né? Eu queria que vocês, assim como eu, se apaixonassem por essa temática, né? Que é uma temática muito atual, né? E que abraça muitos espaços. Veja nessa foto, né, o que a gente tem de diferente, de diversificado, como o nosso país é diversificado, né, como nós temos opções. Então, as PANC, sim, pode fazer parte dos novos rumos na alimentação. Eu agradeço muito, né, e abraço a cada um de vocês por esse momento que dividimos agora. Né? Estou deixando meu e-mail, as minhas redes sociais, né, e deixando em aberto para que vocês possam entrar em contato, para que a gente troque receitas, para que a gente troque experiências, né, e que esse contato não fique só por aqui, né, que a gente possa dividir essa paixão pelas PANC por muitos e muitos estudos. Um abraço a todos e bom evento.